Muito bem, 10 horas e mais 49 minutos. Chegou a hora do quadro mais esperado do nosso programa. Tá na hora de... Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Tá bom, minha irmã, tá bom. Hoje nós vamos responder a pergunta da Lídia Costa. Ela é da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. E ela quer saber por que muitos pagaram pela culpa de apenas um. Do que ela está se referindo aqui, vamos ver qual é a passagem. Porque muitos pagaram pela culpa de apenas um. Parece assim, injusto, né? Vamos lá, vamos entender aqui o texto que ela está usando, né? Vamos ver aqui qual é o texto. Sim. Por que o exército de Israel foi derrotado quando atacou a cidade de Ai, uma vez que foi Acã que cometeu o pecado? A responsabilidade é pessoal? Ou como entender essa passagem? Sim, ela está falando daquela batalha de Ai, né? Que Israel perdeu. Bom, vamos lá. Vamos explicar isso aqui. Olha, o povo israelita, eles se relacionavam com Deus mediante aliança que Deus estabeleceu com eles, né? Então, havia uma lógica familiar, a questão das tribos, né? Lógica familiar tribal, pela qual a cultura judaica e do Antigo Oriente Médio organizava suas experiências de vida. Então, para o Israel que foi eleita, a Israel eleita, a vida existia na medida em que estava ligada à família, a uma tribo. Então, ao povo no qual a pessoa pertencia, a identidade da pessoa era definida a partir da sua tribo, né? A partir da sua família, da sua tribo, da tribo que ela fazia parte. Então, o livro de Josué, ele é um desdobramento do projeto de Deus em dar ao povo israelita uma terra. Então, era um projeto que Deus tinha de dar ao povo de Israel uma terra. Então, Josué materializou essa promessa feita desde Abraão até Moisés. A aliança que Deus fizera com os patriarcas estava sendo cumprida no tempo de Josué. Era o novo momento da história do povo judeu, um novo espaço, né, uma identidade nacional e territorial estavam ali prestes a ser conquistados. Então, a história da derrota nesse fatídico situação, né, do capítulo 7, ocupa ali um espaço significativo, porque é a primeira vez que Israel quebra a sua pureza como nação. Não acredito. Então é a primeira vez que eles quebram essa pureza como nação santa depois da renovação da aliança no livro de Deuteronômio. O que está aqui em questão na história é a sinalização que Deus estava fazendo para o povo. Deus estava advertindo o povo a não ceder às futuras tentações, e que eles teriam como nação, por ser início de um novo período da história do povo judeu, do povo de Israel. Então Deus queria reafirmar de modo claro os princípios da aliança, que era obediência, sinceridade e vida comunitária. Então, no Novo Testamento se repete um episódio parecido, a história de Ananias e Safira, vocês lembram? Lembra da história fatídica de Ananias e Safira? Pois é. Então, tá lá em Atos capítulo 5, versículo 1 a 11, a conexão entre as duas histórias é o fato que em ambos Deus estava dando início ao novo tempo. E Josué, a posse de uma nova terra e a constituição de uma identidade nacional estava nas mãos dele, de Josué. Então, em Atos, o estabelecimento de uma nova comunidade de fé, o estabelecimento da igreja, assim a gente percebe que os dois episódios são pontuais nas histórias e
eles são pontuais na história e não se repetem, porque fica evidente que a quebra dos princípios da aliança com Israel, no caso Josué, e com a igreja em Atos, ela é altamente reprovada por Deus, para deixar registrar na memória do povo que o novo momento exigia uma nova mentalidade. Eita, glória! Tinha que ter uma nova mentalidade. Glória, glória, glória! Então, a nova forma de se posicionar como nação, a morte de Acã e a sua casa, bem como a de Ananias e Safira, são referências para relembrar o povo que Deus exige do novo momento novos posicionamentos nacionais, nova mentalidade de cada pessoa e de todas as famílias que estão debaixo da aliança que Deus estava renovando. Então foi por isso que a situação aconteceu. Então, as duas histórias, elas se conectam a partir do princípio de que Deus, ao iniciar algo novo com seu povo, ele intervém de modo efetivo para criar memória do que não deveria fazer parte da nova ordem devido à aliança que fizeram com Deus. Então, em ambos os casos, o pecado foi contra a aliança, contra a proposta de vida que Deus estava dando para o seu povo. Esta é a gravidade do pecado de Acã. O quê? Não acredito. Esta é a grande gravidade do pecado de Acã. Por isso ele foi fortemente punido por Deus diante do povo, para servir de sinalização do que Deus requeria do seu povo: exclusividade na obediência. Então, uma das grandes contribuições desse texto para os nossos dias é a apresentação de um modo de compreender a vida e a experiência com Deus a partir da lógica da familiaridade, da comunidade, da interdependência uns dos outros. Essas perspectivas, elas se tornam necessárias diante de uma cultura contemporânea que caminha cada vez mais para uma excessiva individualização da vida. Então foi esse o motivo de Deus ter matado Acã e Ananias e Safira, para que deixasse claro ao povo que ele exigia lealdade. Eita, glória! Eita, glória, 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 glória! Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Eu prometo voltar na terça-feira. Se Deus nos permitir, estarei de volta na terça-feira com mais um Bom Dia Super Dia. Vou deixar vocês na companhia de Acélio Trindade e a conversa é com Acélio Trindade. Daqui a pouquinho vou tocar minha última música e deixo vocês com Acélio Trindade. A conversa é com Acélio Trindade. Todos vocês, uma ótima tarde, um ótimo fim de semana e que Deus abençoe a todos. Fim de semana, eu tô ouvindo. Renascer HD.